Olá, queridos amigos. Eu sou um servo de Deus. Essa é a nossa gota de sabedoria de hoje. É a segunda gota dessa série Vencendo os Fantasmas Imaginários. Eu tenho dito que a proposta de quem convive com a experiência de fé deve ser uma experiência realista. Nós não podemos fazer da nossa fé um amuleto, uma moleta. Se a nossa fé for um amuleto, isso é perigoso. Se for uma muleta, é um outro perigo. A fé precisa ser como o aprender a andar, um passo de cada vez. E para vencer os fantasmas imaginários, nós vamos precisar dar esses passos, passos concretos, passos processuais. E cada pessoa desenvolve um processo de criação, de alimentação, propagação e eu diria que maximização dos seus fantasmas. Há fantasmas que nos acompanham desde a infância. Há fantasmas que nós precisamos conviver com eles diariamente. Há fantasmas que se tornam pessoas. Há fantasmas que se tornam relações, dívidas, enfermidades. E é importante que entendamos que, mesmo num processo de fé, uma fé saudável, uma fé que não é amuleto, uma fé que não é uma moleta, mesmo assim, eu nunca vou ter o controle total e absoluto de todas as coisas. Vai sempre faltar uma pilha. E eu acho interessante quando pego um controle remoto e vou ligar uma TV, alguma coisa, e tá lá, o aparelho tá ali, seja do ar, seja da TV. O aparelho está ali, o controle está nas minhas mãos. E eu faço aquele gesto e tento ligar. Não sei se acontece com vocês, mas eu bato na perna, bato na mão, tento de novo e não consigo. É porque a bateria está fraca. Então é importante entendermos que para vencer os fantasmas imaginários, eu preciso recarregar minha bateria. E recarregar a bateria é fundamental porque o processo de recarregar a bateria é um processo de relação com Deus. E nós estamos falando da experiência dos discípulos quando Jesus tinha acabado de fazer um milagre. O milagre que Jesus tinha feito era alimentado a multidão. Jesus tinha feito aquele milagre, um processo de alimentar aquela multidão, e logo em seguida, ele convida os discípulos, dá uma ordem aos discípulos para passar para o outro lado. É Jesus que os convida a voltar para o barco. E eu quero ler o texto com vocês que diz assim: logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigados pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: É um fantasma! E gritaram com medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: Coragem, sou eu. Não tenho medo. Senhor, disse Pedro, se és o Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu Jesus. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Mas quando o sentiu, reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, socorro, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco adoraram, dizendo: Verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Vejam que coisa interessante. O cenário parece um filme de drama, com pitadas de terror. Um drama que os discípulos estavam vivendo, porque Jesus convidou eles. E eles foram e Jesus foi orar.
três e pouca da madrugada, eles estão sofrendo muito, a água muito poderosa, bate de um lado, bate do outro. E o que é que acontece? Eles perderam o controle. Eles não tinham pilha, eles não tinham controle, eles não tinham nada. E eles queriam resolver o problema deles. Quem que aparece? Jesus. Jesus aparece e ali não era um fantasma apenas imaginário. Nós temos um fantasma imaginário e nós temos um fantasma real. Jesus se aproxima, você conhece a história que eu acabei de ler, mas a minha ênfase hoje é: se quisermos vencer os fantasmas imaginários, é preciso abrir mão do controle, entregar nas mãos de Deus, recarregar a bateria em Deus e dar um passo de cada vez. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Obrigado porque eu identifico nas tempestades da minha alma, da minha mente, do meu coração, da minha vida, da minha história, eu identifico muitos fantasmas. Fantasmas reais que eu não aprendi a vencê-los e fantasmas imaginários. Quero te agradecer pelas pessoas que escutam essa gota e pedir ao Senhor, ajude-as, ajude-nos a não querer ter o controle de tudo, a entregar nas tuas mãos, a recarregar a bateria. Um passo de cada vez, em nome de Jesus. Amém.